Este programa é livre para todos os públicos. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O testemunho de Jesus ressuscitado. Bem, é isso que nós começamos a ouvir dentro dessa oitava de Páscoa, pois vamos acompanhar nas primeiras leituras o livro dos Atos dos Apóstolos. E o primeiro impulso, após receberem aí o Espírito Santo, como hoje a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, é anunciar essa grande verdade que o Espírito Santo coloca na boca da igreja, o anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A força de Deus que vence a morte que outrora tinha vencido o homem lá atrás. Então nós ouvimos São Pedro dizer hoje que pela ressurreição que Deus operou no seu amigo, como diz aqui, né, o Salmo, quer dizer, no seu filho, né? Porque o Salmo diz que Deus não vai deixar seu amigo permanecer na corrupção, mas no caso aqui, ressuscitando o seu filho e nos ressuscitará também. Deus ressuscitando a Jesus Cristo, realiza as promessas feitas ao povo de Deus, feita a Davi, de que no seu trono reinaria um filho seu para sempre, da sua descendência. E os apóstolos então se tornam testemunhas. É assim que termina a primeira leitura de hoje. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Depois vemos no Evangelho Jesus que aparece às mulheres, diz: alegrai-vos, e também fala para elas testemunharem. Anunciem aos meus irmãos que eu vou à frente deles e os aguardo na Galiléia. A importância, meus irmãos, então, do testemunho nas nossas vidas e na vida da igreja. Porque a gente até diz, e é bom dizer, realmente o túmulo está vazio, como eles perceberam, os discípulos, as mulheres. Mas o túmulo vazio não é a prova, assim, essencial, primeira, que nos faz crer na ressurreição. Porque o túmulo vazio poderia ser isso aqui, que não foi, né? Mas que os soldados ali
incentivados pelos chefes do povo, disseram, roubaram o corpo dele. Não, nós cremos, realmente acreditamos na ressurreição do Senhor por causa do testemunho daqueles que o viram. Viram nosso Senhor viver e, de fato, isso transformou a vida deles e, pela ação do Espírito Santo, levaram esse testemunho até os confins da terra e chegou até nós. É crendo em quem viu Jesus e quem experimenta Jesus que quem não tem fé passa a crer em nosso Senhor. E é assim até hoje. Se você crê em nosso Senhor Jesus Cristo, é por causa do testemunho de alguém. Testemunho de alguém que é membro da igreja. Sim, nós dizemos essa verdade e testemunhamos. Jesus Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Mas para quem não crê, não basta dizer isso. Jesus Cristo ressuscitou e a pessoa passa a acreditar. Ela vai acreditar se ela vê Jesus realmente na sua vida. O Papa São Paulo VI, nessa exortação apostólica, chamada Evangelii Nuntiandi, sobre a evangelização no mundo contemporâneo, no número 21, ele diz assim, o título é A Importância Primordial do Testemunho da Vida. Ele falando dos cristãos e a importância do testemunho para que o mundo creia, ele diz assim, testemunho para aqueles que não creem. Permitam-me. Suponhamos um cristão ou um grupo de cristãos que no seio da comunidade humana em que vivem, manifestam a sua capacidade de compreensão e acolhimento, a sua comunhão de vida e de destino com os demais, a sua solidariedade nos esforços de todos para tudo aquilo que é nobre e bom. Assim, esses cristãos, eles irradiam de modo absolutamente simples e espontâneo a sua fé em valores que estão para além dos valores correntes, e a sua esperança em qualquer coisa que se não vê e que não se seria capaz sequer de imaginar. Continua. Por força desse testemunho sem palavras, estes cristãos fazem aflorar no coração daqueles que os veem viver perguntas indeclináveis. Perguntas que quem vê um cristão vivendo assim, ou um grupo de cristãos, não consegue se livrar delas, se faz. Quais são essas perguntas indeclináveis? Por que é que eles são assim? Por que é que eles vivem daquela maneira? O que é ou quem é que os inspira? Por que é que eles estão conosco? Por que é que eles vivem diferente? Vivem valores que estão para além, acima do que talvez é exigido, socialmente aceito. E por que eles estão conosco? Por que ainda convivem conosco? No início da minha experiência de fé, quando não tinha fé, um grupo de amigos na escola viviam dessa forma. E foram me acolhendo. E estavam no nosso meio, ali no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, mas eram diferentes. E foi aos poucos, foi aos poucos, foi aos poucos. Daqui a pouco eu fazia parte deles. Porque vi uma coisa que eu não via, uma alegria que eu nunca tinha experimentado e nem sabia que existia, que estava ali do meu lado, mas que com o passo da fé, através do testemunho deles, fui inserido nessa vida nova. A igreja primitiva era assim. Mas também, durante os séculos, sempre apareceram cristãos, grupos, carismas, que cada vez atualizavam e renovavam essa experiência. Nós mesmos aqui, na Canção Nova, quisemos viver isso porque encontramos também isso. Certamente vocês também encontraram em algum ambiente isso. Vi um testemunho de uma moça na internet, ela já casada, mas que fez um projeto assim profissional, então estudou, foi para fora do país, viveu um monte de coisa. Tinha feito projeto também de não ter filhos, ela queria viver, conhecer, estudar, e estava assim, bem, não faltava mais nada.
Só que ela disse que começou a ver o testemunho de algumas famílias que tinha alguma coisa que ela não tinha. E se aproximando, vendo, elas notaram que era nosso Senhor Jesus Cristo. E ela também fez parte, tem uns 5 anos mais ou menos que ela viveu essa experiência. Mas também o grupo que você participa precisa testemunhar assim. A sua vida. Você já pensou que alguém pode crer em Jesus Cristo por causa da sua vida, do seu testemunho? Na verdade, deve ser assim. Na verdade, esta é a nossa missão. Nós fomos iluminados para quê? Quando o Círio passou, nós fomos iluminados. E fomos iluminados para iluminar os outros. Iluminar os outros, iluminar os outros. Sim, com palavras quando for necessário, mas especialmente aderindo a nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, ressuscitando Ele nas nossas vidas, será uma consequência exalar o odor de Cristo e iluminar com a luz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.